Então, gente, eu espero que todos estejam bem. Eu me chamo Williamberg e eu vim aqui basicamente para falar com vocês sobre essa questão de aprendizagem de máquina e como foi o desenvolver assim do meu projeto, né? Eu quis trazer a situação mais básica possível para que pessoas de fora que não tenham conhecimento nenhum sobre aprendizagem de máquina, elas conseguissem entender pelo menos o processo, como é que chega até a parte onde a máquina consegue fazer a detecção de imagens, por exemplo. Então, eu estou aqui no Colab e eu trouxe esse projeto para o passo um, que eu dividi, no caso, o projeto em duas categorias, né? Que seria o passo um, a questão do treinamento, que é onde a máquina ela aprende a fazer determinada situação, voltada à aprendizagem de máquina, e o segundo seria a prática mesmo, que é a utilização do YOLO V5, e eu vou mostrar um videozinho a vocês também de uma situação real, ou seja, eu vou mostrar a aplicação do YOLO V5 nas proximidades aqui da minha casa, né? Isso utilizando já o aplicativo que a própria empresa ela já disponibilizou para os usuários, no caso, né? Mas, enfim, vindo aqui para o Colab, eu fiz um código que é basicamente para mostrar sobre essa questão de diferenciação de espécies, como eu coloquei aqui no título. E se trata basicamente de duas espécies. Como diferenciar o porco de um cachorro e como a máquina faria isso no caso, né? A gente tem que imaginar que a máquina seria como se fosse uma criança mesmo, né? Que ela não tem tanto essa visão, tanto estética como pessoal sobre determinado objeto ou sobre determinado animal, né? Que é o caso do estudo desse código. Então, inicialmente nesse código eu adicionei três comentários e três perguntas, né? Tem pelo longo, ou ele tem perna curta, ou ele late. Então, são três perguntas que podem diferenciar bastante um animal do outro, né? Já que as categorias são porco e cachorro. E eu vou utilizar zero para não e um para sim, que seria essa binariedade assim, né? Basicamente. Já que está se tratando apenas de duas espécies. Então, eu coloquei três porcos e três cachorros e três situações diferentes para cada um, né? Por exemplo, para não ser tão extenso aqui no vídeo, por exemplo, o porco um, né? Ele não teria o pelo longo, ele teria a perna curta e ele não latiria. Mas poderia acontecer de, sei lá, né? Uma hipótese de um em 1 milhão. O porco 2, ele não ter pelo longo, mas ele tem perna curta e ele latir. Não sei, pode acontecer. E daí, descendo ao código, teria o treino. Eu criei duas variáveis, né? Treino X e treino Y, que basicamente é para especificar os três porcos e os. Especificar não, desculpa. Denominar os três porcos e os três cachorros. E como seria esse treino, né? Três sims e três não. Aí o um seria relacionado ao porco. No caso, quando a máquina desse o resultado, né? De uma determinada situação criada pelo programador ou pelo usuário desse programa. Então, o porco seria um e o cachorro seria zero. Aí vem a parte bem importante desse código, que seria da importação, perdão, que seria da importação da biblioteca, né? Do sklearn.svm, a gente vai importar o linear SVC. Por que é muito importante isso? Porque o linear SVC, igual eu coloquei aqui ó, no comentário, seria como se fosse um cérebro vazio. É que não, basicamente não tem conteúdo ou entendimento nenhum sobre determinado objeto. E lá, através dessa parte assim do linear SVC, a gente vai conseguir adicionar esse trecho de código para iniciar o treinamento. Então, é uma parte sim muito importante desse processo de aprendizagem de máquina, né? E eu criei essa situação aqui, ó. O animal misterioso, ele tem como características, né? No caso, ele teria pelo longo, ele teria perna curta e ele latiria. Nós, no caso, a gente saberia facilmente que se trataria de um cachorro. Mas a máquina, precisamente, por se tratar, por exemplo, né, aqui colocando como linha SVC, por se tratar como um cérebro vazio, ela não teria essas questões em relação a essa determinada espécie. Mas através de toda essa criação de variáveis, importação da biblioteca e essa criação de determinada situação, quando eu consegui rodar o código, né, chamando aqui pelo modelo predict, ele deu como zero. E zero basicamente, ó, igual eu classifiquei aqui no comentário, seria cachorro. Por que eu trouxe isso no caso, né, de diferenciação de espécies? Porque quando a gente vem aqui, que seria na parte extensa assim do código do YOLO V5, que é a aplicação que eu vou mostrar a vocês no final do vídeo, né, nas linhas de código,
A gente tem basicamente, ó, deixa eu mostrar a vocês, lá embaixo. Isso aqui, no caso que eu estou mostrando a vocês, né? Seria todo o código da parte de detectação de imagens, ou detecção de imagens, no caso. Que é o que a gente vai utilizar para mostrar daqui a alguns minutos a vocês como seria o, na aplicação, no caso, né? Na prática, como isso estaria conectado. Mas anteriormente, né, vindo aqui, nessa questão dos parâmetros, por que eu trouxe lá a diferenciação de espécies? Por quê? Eu vou trazer como exemplo uma parte mais genérica. Eu vou mostrar a vocês na prática como seria no espaço público, como é que essa aplicação estaria sendo reproduzida. Mas a gente, por exemplo, poderia ir adiante com essa temática de diferenciação de espécies. Então, basicamente, eu viria aqui na parte de parâmetros, que é de todo o código, uma das partes mais importantes, porque, por exemplo, nessa linha 257, sendo bem breve, porque já está em 6 minutos, infelizmente. Nessa linha 257, a gente teria dizendo aqui, né, 0 para o webcam. Mas, basicamente, se eu tivesse apenas uma câmera, eu diria aqui no default, por exemplo, 0, porque mostraria que nesse computador, nesse determinado computador ou celular, só teria uma câmera. E essa câmera seria aquela que iria ser. Ela seria, no caso, a ferramenta principal para essa aplicação acontecer, né? Então, se só existe uma, vai ter que ser ela. Mas se caso tivesse uma câmera de melhor qualidade, deveria ser ela, porque a questão da acurácia, que no caso a acurácia seria o percentual de certeza que a máquina tem sobre aquele determinado objeto, na acurácia teria um percentual melhor, né? Voltado àquele determinado objeto, se a câmera, ou seja, a qualidade dela, fosse também melhor. Mas isso também não depende apenas da câmera, né? O objeto também ele tem uma participação especial nela. Mas para não acrescer muito em relação ao tempo aqui, vale lembrar que eu vou deixar um material também, eu acredito que por e-mail, para explicar mais direitinho sobre o passo a passo, né, por conta do tempo. Mas acredito que tenha dado para ver direito sobre essa questão de linha do código. Vou disponibilizar também o link da empresa, né, que eles deixaram para a gente as linhas de código do produto deles, no caso da YOLO V5, e nela a gente tem a possibilidade de copiar o código ou exportar o nosso código, o código deles, para a gente e fazer essas modificações. Igual eu falei anteriormente sobre diferenciação de espécies, seria uma boa, né? A gente modificar o código, personalizar e especificar para essa determinada situação. Poderia ser bem útil. Mas agora eu vou passar para uma situação real, utilizando a aplicação do YOLO V5, que é basicamente mostrando a vocês como seria isso na prática, né? Ou seja, eu vim aqui nas proximidades da minha residência e mostrei a vocês como é que o aplicativo ele funciona e como é que ele vai calibrando assim. Calibrando não, identificando no caso como cada objeto e mostrando também como é que fica o nível de acurácia desse determinado objeto. E principalmente em relação a, sei lá, né, determinadas mudanças de ambiente, por exemplo. Então, segue o vídeo aí e é isso.